Olá, dando continuação ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz, eu sei que para desilusão de alguns eu vou continuar aqui, mas para alegria de outros e satisfação de ouvirem os meus vídeos e saberem a verdade que paira nos bastidores da Congregação Cristã em Portugal através da sua cúpula. Pois bem, a questão é que hoje o tema é a má educação do ancião Hélio Bianco. Eu falo como ancião e não como pessoa civil. Neste caso, antes de continuar com o assunto sobre o ancião Hélio Bianco, eu quero colocar aqui umas questões à cúpula dos anciãos mais velhos da Congregação Cristã em Portugal. É um assunto que é relacionado diretamente com eles. Chegou até o meu conhecimento de que há um ancião que está divorciado há cerca de 3 meses, mais ou menos, e que continua a exercer o seu ministério. É verdade? Não há uma das vossas regras em que diz, quando isso acontece, que a pessoa em causa, tendo o ministério, neste caso um ancião, deve de aguardar até que seja analisada toda a situação, para ver quem é o culpado. Como se não fossem culpados os dois, não é? Mas claro está que há sempre uma parte que possa ter mais culpa. Mas por que razão há 2 pesos e 2 medidas? E torno a perguntar aos anciãos mais velhos, tendes conhecimento? Sabeis desta situação? Um ancião divorciado a atender reuniões da mocidade e a atender os cultos? Pois é. E quero referir que é um ancião daqui da cidade do Porto, de uma das igrejas de renome, tá bom? E dando a introdução do tema da má educação do ancião Hélio Bianco, que demonstrou na reunião geral de ensinamentos, quero aqui, antes disso, dizer que isto já é habitual o ancião Hélio Bianco ser mal educado, prepotente, arrogante, que fica furioso, impaciente. É uma pessoa que, para ser ancião, não tem os atributos necessários para o ser, não é? Deveria ser uma pessoa amorosa, calma, condescendente, tranquila, demonstrar exemplo, mas os exemplos que tem vindo a demonstrar como ancião deixa muito a desejar. E então, estando com o seu jurista ao lado, ainda pior, sente-se protegido, salvaguardado. E depois tem o Salvador Bueno, o David Trevisan, que também apoia este tipo de atitudes. E o que mais me intriga é que o ancião Vítor Santos, sendo um advogado e que demonstra ser uma pessoa mais equilibrada, também não tenha colocado as rédeas no lugar deste senhor, ancião Hélio Bianco, e que também esteve o ancião Benjamin e o ancião Augusto Pereira, estavam todos no púlpito. É verdade. Eu tive conhecimento de que houve um pequeno incidente com o ancião Joaquim, irmão Joaquim de França. Mas, como eu estava a dizer, é normal o ancião Hélio Bianco ser arrogante. Se ele até durante a reunião foi, ele e o jurista foram pessoas pouco educadas. Porque normalmente quando nos referimos a alguém, referimos pelo nome, ou a questão em pessoa, a senhora, ou a menina. Temos a delicadeza, mas que parece que é uma coisa que não possui nestes senhores. Mas aí, pronto, paciência. Quem dá o que tem, a mais não é obrigado. E cada um dá o que tem, não é? Pois é. Mas isto do senhor ancião Hélio Bianco ser bronco, ser mal educado, já é normal. Já quando foi na reunião em fevereiro, em Itália, com uma irmã que estava a sofrer difamação e que foi um assunto que foi resolvido numa reunião. E eu lembro-me que nessa reunião, mesmo o ancião Hélio Bianco tratou essa irmã, se referiu a essa irmã a determinada altura para escrever sobre um assunto que estava a ser relatado, tratou como, escreve o que ela diz. O que ela está a dizer, escreve.
para o irmão que estava a fazer a ata. E só por isto demonstra a indelicadeza. Pois é, irmão Ancião Hélio Bianco. Mais uma vez eu estava lá. O irmão cumprimentou-me. Foi 2 vezes que o irmão me cumprimentou. Foi como em Matosinhos. Foi mais de 20 vezes que o irmão me deu o ósculo. E eu digo-lhe uma coisa. É impressionante. É que o irmão não me reconheceu. É impressionante. Deu-me mais de 20 vezes o ósculo. Saudou-me, deu-me o ósculo. Eu, assim, mas o irmão Hélio não me está a reconhecer. Eu nem disse nada, deixei a coisa andar. Pronto. E o que aconteceu em Matosinhos? Em que o irmão Ancião Hélio Bianco foi indelicado a determinada altura. Porque estava a falar que estava muito feliz, estava muito contente, porque em França as irmãs já poderiam ir tocar outros instrumentos que não o órgão. O que é engraçado que no Brasil as irmãs não têm essa recepção do irmão Ancião Hélio Bianco ficar assim tão satisfeito. Será que os do Brasil eles têm conhecimento disso? Ou é só fogo de vista para enganar meninos? Não é? Vem atribuir uma coisa, lá está, vem para dar um doce para depois retirar o restante. Vocês são espertos. Vocês têm cá uma técnica de marketing espiritual muito bem elaborado. Mas a questão é que o irmão Joaquim, ao ouvir isto, se levantou e se pronunciou como que, irmão, ainda não está nada estabelecido, temos que nos reunir em França e, se todos concordarem, porque uma democracia é assim, todos concordarem, sim senhora. Se não concordarem, então fica conforme está. Claro está que o Ancião Hélio Bianco não está habituado a ser confrontado. E ficou furioso. E disse imediatamente ao irmão Ancião Joaquim de França que na congregação há ordem e há respeito, mas não por parte dele. E que já não estava nem feliz nem contente com a situação. O irmão retirou-lhe esses sentimentos, como se o irmão Ancião Hélio Bianco tivesse algum sentimento bom. Não, como ancião não tem, infelizmente não tem. Mas a questão é que perante 439 homens, eu não posso, tenho que excluir o Ancião Hélio Bianco e o Ancião Irmão Joaquim, portanto, os 439 homens, não houve um que se levantasse e dissesse assim, irmão Hélio Bianco, tenha mais amor e carinho para com este irmão. Porque este irmão, aliás, até deveria ter sido os anciãos que estavam no púlpito, os anciãos portugueses, o ancião Vítor Santos, o ancião Benjamin e o ancião Augusto Pereira, que deveria dizer assim ao ancião Hélio Bianco, irmão, o irmão está cá como visita, esta não é a sua casa como é no Brás. Portanto, o irmão tem que respeitar as visitas que estão aqui na nossa casa. O irmão é um convidado, como é o ancião Joaquim, não é? Mas, infelizmente, estes 3 homens que estavam no púlpito são tomados por um espírito de cobardia e nada disseram nem nada fizeram. Aceitaram que este irmão fosse humilhado perante os 439 homens que estavam lá. Ancião Hélio Bianco, o senhor já tem idade para ter juízo e pelo menos já ter tido algum tempo para saber que não é assim que se trata as pessoas, não é? E agora, referente à nova central da Congregação Cristã em Portugal, aliás, que vai ser feita cá em Portugal, que é a nova central europeia, digam-me uma coisa, por favor. Todos concordam que seja feita essa central europeia, não é verdade? Os anciãos portugueses, todos eles, sem exceção, aceitam. É? Ninguém se opôs. Pois não? Diga-me, por favor. Ou teve a oportunidade de se expor, ou de expor a sua opinião? Porque o senhor está habituado a ser um ditador. Esse é o seu nome, ditador Ancião Hélio Bianco.
e, portanto, não está habituado a viver em democracia. Mas nenhum dos anciães se opôs à construção dessa nova central europeia aqui em Portugal, porque vão ser gastos milhões e milhões. Eu até diria que poderá ir até aos 10 milhões de euros. E quem vai comparticipar é 70% do Brasil, que é dinheiro dado nas coletas pelo povo que passa necessidade e alguns até fome. Vocês têm a coragem de pegar nesse dinheiro para ser para construção, em vez de ser para assistir a estas famílias que passam necessidade? E aqui os anciãos de Portugal aceitam que 30% seja comparticipado por Portugal, quando nós sabemos que há tanta necessidade e em que o povo está a sair das igrejas, da congregação cristã em Portugal. Qual é as justificativas para isso tudo? Há duas, pelo menos, em que querem colocar tudo numa central, centralizar tudo aos batismos, que é da Boa Vista, as reuniões administrativas e as reuniões de ministério, que é no Bom Jardim, e a parte refeitório, que é feito em Matosinhos quando há as reuniões. E vai passar tudo para essa central. Mas vão aproveitar o que está nessas cozinhas ou vão comprar tudo de novo? E porque também a segunda justificativa é que estas três igrejas, Boa Vista, Bom Jardim e Matosinhos, não têm estacionamento. Mas quando há tanto estacionamento? Havia estacionamento ainda este sábado? Houve a facilidade? Ou quereis ser recebidos por os motoristas de abrir a porta com pompa e circunstância, como é nos hotéis? Em que entregais a chave, está aqui a chave, depois tragam o carro. É isso? E o que é que ireis fazer a essas três casas de oração? Já que vão ficar sem as partes essenciais a que lhes está atribuído e porque não têm estacionamento, o que é que ireis fazer? Se não dá para estacionamento, para quem? Para vós quando vindes cá, que é uma vez por ano, 2 no máximo, se vierem. É isso que é importante para vós. O povo de cá sempre se habituou ao longo destes 30 anos a isto mesmo. Mais de 30 anos. O que é que ireis fazer com as igrejas? Ireis vendê-las? Aquilo dá bastante dinheiro. Ui, se dá. Eu ainda vou fazer as contas. Eu vou pedir a uma agência de uma imobiliária que me faça esse apanhado. Uma que não tenha irmãos a trabalhar. Irmãos da congregação, não. Eu vou fazer esse apanhado. Mas estáis a querer enganar quem? Eu sei que Portugal tem um bom património de imobiliário, de prédios próprios. Eu sei que sim. Mas eu quero então aqui fazer um pedido à Irmandade, aos jovens, por favor, não deem coletas. Congreguem, mas não deem coletas. Não alimentem o sonho destes loucos desloucados que querem ser mais do que até uma própria IURD. O conceito deles é que não aceitam que a IURD tenha um património conforme tenha. E a verdade é que as igrejas estão vazias. Agora até podem estar cheias, porque estás cá, está um grupo de irmãos de fora e que as pessoas vão carentes a pensar que vão ficar saciadas na alma, ouvir outras vozes que já estão cansadas de ouvir as mesmas e que é vir ao disco e toca o mesmo. Nada de mais, a não ser quando Deus visita estas almas. Mas façam o teste, Irmandade. Não contribuam com as coletas. Deixem que sejam o ministério, os anciães, os cooperadores de adultos, os diáconos e os cooperadores jovens e menores, que sejam eles a contribuir com as coletas para a construção desta nova central. Não façam manifestações, não. Não vão ter com o ministério. Não vale a pena. Estais a falar para uma parede. É verdade. Mas façam o seguinte, cortem com as coletas. Façam vocês mesmo a caridade e de distribuir os bens
por aqueles que estão carenciados. O dinheiro que iam dar na coleta, façam isso. Comprem vós, quando fordes utilizar as casas de banho, levais vós o papel higiênico, para não dar despesa para a congregação. E se for preciso, ides com umas velinhas para não gastar a eletricidade. Ou então congregais só de tarde, à noite ficais em casa. Quanta loucura, senhores da cúpula do Brás, e quanta loucura da vossa parte, anciães daqui de Portugal. Quanta loucura. E até as refeições, houve várias pessoas que repararam que não havia necessidade de estragar tanta oferta. Era oferta a mais. E quem paga é o povo, porque foi pedido coleta para subsidiar as refeições para a reunião geral de ensinamentos. Já é o povo que vai comparticipar com o valor dos custos, dos gastos em Matosinhos do ar-condicionado. É só pedir, só pedir, só pedir. Não deem coleta, não deem, porque o dinheiro está a ser mal gerido. A gestão de todo este dinheiro está a ser muito mal, muito mal. Então não o façam, não deem. Façam para proveito vosso, porque afinal de contas, eles para uns há os direitos todos e para outros não há direitos nenhuns. E Sr. Ancião Hélio Bianco, quero-lhe aqui relembrar mais uma vez que aqui na Europa há leis. Aquilo que o senhor e o seu jurista disseram na reunião, intimidaram um grupo de homens que não se pronunciaram, o que é de lamentar. Compreendo que ainda não estejam habituados a manifestar a vossa opinião, porque isso foi uma coisa que sempre vos foi cortada. Não é, Sr. Ancião Vítor Santos? Até o senhor se sente com as asas cortadas em expor a sua opinião, dar um murro na mesa quando não concorda com as coisas. E, portanto, todo este ministério foi treinado para ficar calado e aguardar em Deus. Mas sabe, Sr. Ancião Hélio Bianco, comigo a coisa muda de figura. Eu aguardo em Deus, mas aquilo que eu posso fazer eu faço. E como em Portugal não há ditadura, o tempo do Salazar já foi. Há um Salazar numa das congregações, o próprio ministério o chama de Salazar. Vós bem sabeis a quem é que me referi, não é? Mas o tempo de Salazar aqui em Portugal já lá foi há muitos anos. E, por favor, pelo menos procurem saber quem são as pessoas que vós colocais para o ministério a nível europeu. Não tendes cuidado, colocais qualquer um, logo satisfaça as vossas intenções, que tenham o perfil que vós procurais, de vendedores de sonhos e angariadores de coletas, não é? Quereis adoçar a boca ao povo, mas acho que é hora do povo acordar e ver onde está a verdade. E Sr. Ancião Hélio Bianco, tenha mais educação, seja mais ponderado e não humilhe o seu semelhante e o seu colega de ministério, como foi o caso do ancião irmão Joaquim. Tenha atenção naquilo que faz. Sabe que os olhos estão voltados para si. Tem que ser o exemplo. Mas, infelizmente, está a ser um mau exemplo. Bem, deixo-vos por aqui, não vos vou amassar mais. Até ao próximo vídeo e lamento desiludir aqueles que pensavam que eu iria terminar o meu trabalho. Graças a Deus e pela misericórdia de Deus, porque tenho pessoas que estimam o meu trabalho e que apreciam e que dão valor. E que Deus vos abençoe a todos vós que colocaram nos comentários para eu não deixar de fazer os vídeos. Deus vos abençoe e a todos aqueles que ainda estão na congregação, mas estão a ver que este navio está a afundar. Deus vos abençoe e Sr. Ancião Hélio Bianco já deve estar em Itália a comer uma pizza e a beber um bom vinho juntamente com o Ancião Baco, não é verdade?
Então pronto, digo-lhe uma coisa, é de lamentar que não tivesse entrado em contato com o irmão Fernando Teixeira. Mas isso já era de esperar. Os homens cobardes, os anciãos cobardes, é assim que agem. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser, e falarei até que a voz me doa.